Que alegria poder estar com vocês nessa manhã de sábado e desejamos as mais ricas bênçãos a você e a sua família. Como é bom estarmos na presença de Deus. Nós vamos agora acompanhar a entrada do casal Juan e Girleide, trazendo para nós então a pequenina Maitê. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com neném está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com neném está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Amém. A Maitê está toda linda. Ela não sabe exatamente o que está vivendo aqui, mas eu tenho certeza que os seus pais dirão a ela, com o passar dos dias, assim que for compreendendo as coisas, do significado dessa cerimônia. Uma cerimônia tão singela, simples, mas de um profundo significado espiritual. Deus, lá no passado, disse para Moisés e Arão: convidem as famílias de Israel para que tragam os seus filhos na presença do religioso, do pastor, do sacerdote, para que ele possa orar por essas crianças, colocá-las nas mãos de Deus, para que elas possam crescer, se tornarem grandes homens, grandes mulheres, que sejam amigos e amigas de Deus. Esse é o significado dessa cerimônia. Nós vamos então agora assistir um vídeo com fotografias e teremos uma música especial que vai louvar a Deus e vai abrilhantar esse momento. acreditar.
um texto na Bíblia, entre muitos textos, que fala exatamente sobre educação. A educação é algo gigante, muito valioso. Educação significa preparar uma pessoa para a vida presente e para a vida eterna também. Na escola a gente aprende as matérias, na escola há muito ensino, muito importante para a carreira acadêmica, para a carreira profissional, mas a educação é colocar o reino de Deus no coração de um ser. A educação é ensinar a ser honesta, a falar a verdade, a amar e respeitar as pessoas, a servir a sua comunidade, fazer extrair da pessoa aquilo que ela pode ter de melhor para a honra e glória de Deus, para a felicidade dos filhos de Deus e para a vida eterna. Educação é colocar a salvação na mente e no coração de um ser. E esse é um dos textos mais bonitos, lá dos dias de Moisés ainda, quando Deus disse assim, ouvi Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras devem estar no teu coração, coração dos pais. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, quando se deita, quando se levanta. Colocar essas palavras como sinal na mão e na frente dos olhos. As escreverás também nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu tenho dito muitas vezes que criar um ser, dar origem a um novo ser, é uma obra estupenda, porque Deus nos torna criadores junto com Ele, né? Então o marido, a esposa, o pai, a mãe, junto com Deus, geram um novo ser. Isso é algo assim lindo, magnífico. Mas mais importante ainda do que criar, é preparar para o reino de Deus. Porque imagina aqui, uma pessoa poderia viver 70, 80, 90, 100 anos, mas morrer e nunca mais existir. E no plano de Deus, no plano da redenção, e educação e redenção são assim, no plano de Deus, essa pessoa poderá viver eternamente. O que é eternamente comparado com 100 anos, né? É algo assim impossível de ser comparado. E eu sei que quando a gente tem um bebê, quando nós damos origem a um novo ser, criamos com Deus, nós sonhamos que essa criança seja feliz. Nós sonhamos ver os nossos filhos crescendo, se tornando pessoas valorosas, pessoas de Deus, honradas, honrosas, dignas, pessoas que possam ser amadas e queridas, e possam amar também, e respeitar e querer bem. Esse é o nosso sonho. Eu já passei por isso também, né? Com 2. E eu me lembro agora, eu fico pensando assim, nossa, naquele dia eu queria ver meus filhos crescendo. Eu queria, e no caso de meninos, né? Queria vê-los se tornar grandes homens. Queria vê-los amando e respeitando a Deus. Esse é o sonho de vocês. E isso se chama educação cristã. Por isso eu sempre digo, olha, vir aqui, participar dessa cerimônia linda que o Ministério da Criança preparou, é algo muito marcante, bonito, né? A fotografia, alguns até filmam. Aqui nós estamos gravando ali, né? Vai ficar gravado depois na plataforma da igreja. Mas isso é só um grãozinho de areia. Porque mais importante do que isso, é vocês virem aqui todos os sábados, colocar a bebezinha, a Maitê, na classe do Hall do Berço, para ela começar a cantar sobre o amor de Deus, ouvir as ilustrações e as histórias da palavra de Deus. Depois ela poderá ser uma aventureira aqui do clube de aventureiros, poderá se tornar uma desbravadora, poderá participar dos ministérios dos adolescentes, dos jovens, tendo passado por todas as classes. Eu falei Hall do Berço, mas tem a classe dos jardim da infância, dos primários, dos juvenis. Isto se chama educação. E vocês não estão sozinhos nessa obra. Por isso a importância da igreja, da vida religiosa prática. A educação começa lá no lar. É lá no lar que vocês vão falar de Deus para ela, que vocês vão ensiná-la a amar, ler os versinhos da Bíblia, a fazer oração, fazer pedidos de oração. É lá no lar. Mas vocês terão o apoio da igreja, dos ministérios diversos da igreja. E vocês então
colocarão o reino de Deus, a palavra de Deus, a salvação na mente e no coração dela. E um dia, sabe o que vai acontecer? Ela um dia vai falar assim: olha, eu quero entregar meu coração para Jesus através do batismo. E aí ela vai ser batizada. E ela vai trilhar a vida cristã. E quando Cristo voltar, ela e vocês, e todos nós aqui, seremos chamados para viver a vida eterna. No reino de Deus, sem pecado, sem tristeza, sem separação, sem morte. Olha como é lindo o plano de Deus. E é por isso que eu vou orar nesta manhã por ela. Eu acho que ela vai aceitar ficar comigo de novo, né? Já ficou um pouquinho, né? Então nós vamos fazer assim agora, olha. Toda a congregação vai ficar assentada. Tem familiares aqui? Vocês querem vir para cá agora ou daqui a pouquinho, na hora da entrega do certificado? Quiserem vir agora, pode vir. A família já pode vir agora já. Pode vir. Aí vocês vão ficar de pé aqui do lado. E nós aqui que pudermos, né? Nós que pudermos, se for possível, nós vamos nos ajoelhar. Tá bom? Pode vir a família. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui, viu? A Maitê agora é o mais novo membro dessa igreja. Olha aí. Ela não é batizada ainda, mas nós já vamos considerá-la membro dessa igreja, porque ela está sendo dedicada a Deus. Olha que coisa linda. Que família bonita. Bem-vindos, viu? Bem-vindos aqui. Vocês vão ficar aqui do nosso lado, participando da festa, tá bom? E aí nós vamos aqui, nós que pudermos, vamos nos ajoelhar aqui para orar por ela. Você segura para mim um pouquinho? Segura. Deixa eu pegar de novo assim. Dá um microfone aqui para ela segurar aqui para mim. Dá para ela. Dá para a mamãe aqui. Aí. Então vamos lá. Querido Deus, que alegria, Senhor, nesse momento, repetir esta cerimônia que foi instituída lá no tempo de Moisés, 1500 anos antes de Jesus nascer. E o próprio Senhor Jesus também foi apresentado na igreja, no templo. Nesse momento, a Maitê está aqui nos meus braços. Ela é uma demonstração clara do teu poder, do teu amor pelos teus filhos. O Senhor tornou esse casal criadores de um novo ser. Isso é estupendo. Mas agora, Senhor, começa uma obra muito maior ainda. Na verdade, já começou no ventre materno. A obra da educação. O preparo para a vida presente e para a eternidade. Por isso, dá sabedoria, Senhor, para os seus pais, os pais aqui presentes, para que possam colocar Deus, o reino de Deus, a salvação, a palavra de Deus no coração e na mente da Maitê, para que ela possa ser ensinada no Senhor. E que ela possa, quando estiver um pouquinho maior, já uma juvenil, que ela possa tomar a decisão de entregar sua vida definitivamente a Jesus, através do santo batismo. Que esse casal, Senhor, possa vir aqui a cada semana, trazer sua filhinha nas unidades infantis da nossa igreja, para que elas possam ter o apoio da igreja nessa obra tão grandiosa. E que quando Cristo voltar, Senhor, a Maitê, depois de ter se tornado uma linda jovem, uma grande mulher, uma amiga de Deus, uma pessoa abençoada e que vai abençoar a vida de outros. Amém. Que quando Cristo voltar, ela possa ser chamada para fazer parte do teu reino, Senhor. E também os seus pais, toda a sua família e todos nós que aqui estamos. Pais, mães e filhos e filhas, que nós sejamos chamados para viver a eternidade na tua presença. Por isso, toma a Maitê em tuas mãos, Senhor. Cuida dela, para que ela possa crescer física, emocional, moralmente, intelectualmente, e que ela possa realmente ser feliz e fazer pessoas felizes. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, ficou boazinha, né? Quer pegar, né? Quer pegar. Ela queria pegar o microfone, acho que ela vai cantar na igreja aqui quando crescer, hein? Ela vai cantar. Vamos convidar agora o Ministério da Criança. Elas vão entregar para você uma lembrança
Uma linda lembrança, singela, mas eu acredito que seja uma Bíblia ilustrada. Olha aí, que maravilha. Que beleza. E também vamos agora carimbar o pezinho? Ah, já carimbou. Olha aqui. Já está carimbado aqui, hein? Você entrega também certificado? Ok. Vamos fazer uma foto aqui? Quem nos ajuda? Quem pode nos ajudar aqui? O Cosmo, o Vitor. Todos juntos aqui então agora. Você também, Cosmo. Vamos juntar aqui. Vou te dar os parabéns agora aqui para vocês. Cantemos a música Fiel a Toda Prova. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor
Obrigada, Pai, pelo nosso sábado, um sábado cheio de bênçãos. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui para adorá-lo. Obrigada também pelos dízimos e as ofertas que foram devolvidos. Obrigada por cada bênção, Pai, porque se houve devolução é porque houve bênção. Que o Senhor possa nos ajudar a ser fiéis a toda prova, Pai. Não importa a prova, que possamos ser fiéis no pouco para sermos fiéis no muito. Nos abençoe e nos dê um ótimo sábado na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Ainda em ato de adoração, cantaremos o hino Graça. Mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve
Feliz sábado, irmãos. Neste momento, é nosso momento da oração intercessora. E tem umas pessoas aqui que gostaríamos de agradecer a Deus, porque seus problemas já foram resolvidos. Nós estivemos orando pela irmã Zaira, né, que ia fazer uma cirurgia, e tivemos a notícia que, graças a Deus, a cirurgia foi realizada, já está tudo bem. Ela já está em casa, né? Não está em casa, está no hospital ainda, mas já está fora de risco. Graças a Deus que logo ela possa estar em casa com a sua família. Agradecemos também pela recuperação da Paula, e continuamos orando, né? Pela recuperação da Paula, da Ayla também. E estivemos orando por elas por bastante tempo, e graças a Deus já estão em casa também. Queremos neste momento também pedir que continuemos orando, né, pelo William, pelo Guilherme. O Guilherme é um jovenzinho de 17 anos, né? Estamos orando por ele, estamos empenhados em grupos de oração e também em doação de sangue. Ele precisa muito, muito, muito das nossas orações, né, e de doação de sangue. Aqueles que puderem, alguns já foram essa semana doar, aqueles que puderem doar ou que possam estar divulgando, que possam fazer isso também, né? Ele precisa de um milagre de Deus, e o nosso Deus é especialista nisso, né? Estamos crendo no poder da oração e crendo no milagre que Deus há de realizar na vida dele. Também pedimos pela irmã Irineia, que está para fazer uma cirurgia, já faz tempo, né, que ela interna, volta para casa, e que nós possamos interceder por ela também, que é um quadro bem delicado. Pedimos também pela filha e o neto da irmã Elizabeth, que tem pedido oração por eles também. Pela irmã Miriam de Calmonviana, que está acamada, né? E o irmão Cláudio também, que faz tempo que não vem, está sempre doentinho. A irmã Helena também, que Deus venha fortalecê-la, dando saúde para ela também. Pedimos também pela família, as famílias que estão em luto. São várias famílias, são a família da irmã Maria José, da irmã Isabel, que frequentou a igreja do Quêmio, né? Da minha prima a Miraci e da irmã Sônia. Também tem a irmã da irmã Ângela, que também não tive essa notícia essa semana, mas também teve um outro AVC, estava hospitalizada, não sei se já foi para casa. Vamos orar por ela também. E a Michele está aqui, né, a tia do Guilherme. E o Miguel não está, né? Não está. Foi para o hospital. Então, eu convido, se a Michele sentir o desejo de vir aqui à frente, né, a família dela também, e todos aqueles que tiveram o seu pedido, um agradecimento aos seus corações, que possa vir aqui à frente para receber as orações, né? Enquanto a nossa irmã Laudicea irá cantar, que nós possamos estar juntos aqui em momento de oração. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu. Sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual. Não há, não há. Nele há
autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe o nome que está acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Antes da oração, gostaria de ler o Salmo 121, que diz o seguinte: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Com essas palavras, eu gostaria de pedir àqueles que puderem se ajoelhar, para que possamos ajoelhar para agradecermos a Deus.
Santíssimo Deus e nosso Pai que estás nos céus, queremos, Pai, te agradecer por mais um dia concedido a cada um de nós. Pedimos também perdão pelos nossos pecados, para que nossa oração possa chegar ao teu trono de graça. Suplicamos nessa manhã, Senhor Deus, pelas pessoas o qual pedimos aqui, e por outros também que não pediram, mas que estão nos seus corações. Em especial, Senhor Deus, estamos clamando pelo Miguel, um jovenzinho que está enfrentando uma luta grande contra uma doença, mas Tu és poderoso, Pai, sei que tem poder de restaurar a saúde dele, e sabemos que, assim como o Senhor fez no passado, também faz hoje em dia, faz milagres. Ele está precisando, Pai, do Teu milagre. Segundo a Tua vontade, Senhor, opere esse milagre na vida dele, para que seja honrado e bendito o Teu nome santo. Abençoe os pais, dá-lhe força, Senhor Deus, para enfrentar essa luta. Como pais, sabemos que não é fácil. Como mãe, eu me coloco no lugar da mãe dele e consigo sentir, aliás, não consigo nem imaginar a dor que ela está sentindo. Mas o Senhor, como pai, já passou por tudo, sabe o que ela está sentindo, assim como o pai dele também. E toda a família. Conforte-os, ajude-os a permanecer firme nos teus caminhos, que a esperança possa reinar em seus corações. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Sabemos que eles te amam. Que, acima de tudo, Pai, que eles possam entregar suas vidas a Ti, que eles possam estar preparados, e Miguel também para o encontro contigo. Peço também, Senhor Deus, pela irmã da irmã Ângela. Não sei essa semana o que ocorreu, mas continue cuidando dela, da família também. Peço também, Senhor Deus, pelo irmão Cláudio, a irmã Helena. Peço, Senhor Deus, pela a irmã do Calmon Viana, a irmã Miriam, que está enferma também, está debilitada. E continue abençoando, Senhor Deus, as famílias que estão em luto. Abençoa aqueles que estão para fazer cirurgia. A Arineia, cuida dela também, Senhor Deus. Cuida da família também. Ser com as pessoas que estão se recuperando, Pai, a Paula, a Ayla, a Zaira, que continue sob teus cuidados e que o Senhor dê a cura para elas também. Ser com a igreja para que cada um possa receber as bênçãos que vieram nessa manhã buscar. Mas principalmente a bênção espiritual. Que todos nós aqui, como os nossos queridos, possamos um dia estarmos contigo na eternidade. Ser com o pastor que vai trazer mensagem nessa manhã. Que ele seja usado por Ti mais uma vez. Que nós possamos ouvir a Tua voz, possamos entregar mais nossas vidas a Ti. Perdoa mais uma vez nossos pecados, é o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero saudar a todos com um feliz sábado. Que Deus verdadeiramente nos abençoe. Estivemos ausentes por 10 dias, mas é uma alegria estar de volta. Nós estivemos ontem, como já havia feito de outra vez, conversando por telefone com o Miguel, e ele colocou o telefone no Viva Voz, bem pertinho do Guilherme, e mais uma vez nós oramos ali por ele. Muito provavelmente nós conseguiremos no início da semana fazer uma visita pessoalmente lá no hospital, assim como também vamos visitar o irmão Chirneu, que está num outro hospital lá em São Paulo. Ele sofreu um segundo infarto nesse ano, está lá sendo tratado, e o plano nosso é bem no começo da semana conseguir visitar os dois, um em cada hospital. Nesse mês de julho, nós vivemos o período do trabalho dos Calebes. Os jovens da nossa igreja estão se mobilizando, se organizando, estão vestidos com a camiseta dos Calebes e vão realizar muitas ações ao longo desse mês. A ação de amanhã cedo será lá na igreja de Calmon Viana, uma ação bonita na comunidade, com atividades. Vamos orar pelos nossos Calebes e apoiá-los. Nós temos Calebes aqui da nossa igreja que vão estar participando. E no final do mês de julho, nós teremos a semana de oração jovem. Vai ser bonita, vai ser marcante.
alguns grupos do distrito e até a igreja estarão conosco aqui. E no sábado último, dia 28 de julho, nós teremos um bonito batismo aqui na igreja. Pessoas jovens ainda, um pouco mais maduras, um pouco menos, estarão entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus por tudo isso. Na semana passada, o ancião Eberson pregou aqui sobre os 7 selos. Fiquei sabendo. E nesta manhã nós vamos falar um pouquinho... desculpe, não foi o Eberson, foi o Everton. Corrigido então. Última forma, Everton. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre uma das 7 cartas de Apocalipse. A carta à igreja de Laodiceia. Que Deus realmente fale ao nosso coração nesta manhã. Vou convidar você a abrir a palavra de Deus nesse momento. Em Apocalipse, no capítulo 3, vamos ler os versos 19, 20 e 21. Acompanhe então nesse momento a leitura da palavra de Deus e Deus vai falar a todos nós. Começamos assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que carta maravilhosa, a carta de Deus para a igreja remanescente dos últimos dias da história desse mundo. A carta à igreja de Laodiceia. Ela foi revelada e escrita no 1º século da era cristã, por volta do ano 100, quando o apóstolo São João esteve exilado na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano. Eu vou usar algumas gravuras, não todas, para ilustrar o conteúdo, a relevância e o contexto desta carta. Uma entre as 7 cartas do Apocalipse. Então você tem aqui uma foto de Laodiceia na atualidade. Pode mudar para mim, eu não tenho o controle, mas vocês vão mudando aí, né? Eu tenho minha tela ali, ó, não preciso ficar olhando para trás. Então vamos lá, muda mais um aí. Aí, ó, olha só. Tem gente que pensa assim, mas pastor, só tinha então 7 igrejas lá na Ásia Menor, nesse período em que João escreveu essas cartas e as enviou? Não, olha lá a quantidade de igrejas, ó, de cidades e igrejas que havia. As viagens missionárias de Paulo, o grande evangelista, fez com que a semente da palavra de Deus nascesse em muitos corações naquela região. Mas Deus selecionou de todas essas 7. Por que motivos Deus fez isso? Porque Ele tinha uma mensagem especial de advertência, de admoestação, de elogio, de conforto, de esperança, específicas para essas 7 igrejas. E as cartas então foram reveladas, escritas, enviadas e foram registradas no livro do Apocalipse, as revelações do Apocalipse. Deus não faz nada por acaso. Com Deus não existe coincidência. Com Deus existe providência. Tudo tem um propósito, inclusive na sua vida hoje. Tudo tem um propósito. Louvado seja Deus por isso. Deus é soberano e nós devemos continuar confiando na direção de Deus. Pode mudar mais um. Estas 7 igrejas, elas ficavam cerca de 80 quilômetros de distância umas das outras. E faziam um desenho semelhante a uma ferradura. Do início dela, a primeira igreja, até a última igreja, não havia mais do que 160 quilômetros de distância.
Então a distância maior entre uma e outra era de 80, mas somando tudo dava 160 quilômetros. Então, igrejas próximas. Pode mudar mais um? Pode mudar? Ali havia, então, tudo aquilo que eu já mencionei, né? Olha lá. Agora, deixa eu passar para vocês essa informação aqui. Olha como Deus é poderoso. Além dele ter uma mensagem para ajudar estas igrejas naquele período do ano 100 da era cristã, naquele momento, naquele contexto histórico, estas igrejas também representariam profeticamente 7 períodos da história. Olha que interessante. Eu já estou precisando trocar meu óculos, não estou enxergando ali, vou ter que voltar para cá, olha lá. Olha lá, Éfeso significa desejável, cobriria o período do ano 31 ao ano 100. O ano da pureza da igreja cristã primitiva, da era apostólica. Espera aí, meu amigo, espera aí, não vai tão rápido assim não, espera aí, vamos lá. Aí, Esmirna significa cheiro suave. Cobriria o período profético do ano 100 a 313 depois de Cristo. Uma era de perseguição e de martírio. Pérgamo, elevação. Cobriria o período de 313 a 538. Um período de compromisso da igreja. Tiatira, contrição, cobrindo o período de 538 a 1500 depois de Cristo. Foi um período de grande apostasia. Sardes, aquela que permanece, 1500 a 1798, período da reforma protestante, período muito importante para a fé que nós vivemos hoje. Filadélfia, amor fraterno, 1798 a 1844, uma era de reavivamento, inclusive do estudo das profecias de Daniel, Apocalipse, a volta de Jesus, os últimos dias da história do mundo, os eventos finais. E, finalmente, Laodiceia. Laodiceia, o nome da nossa cantora hoje, lá do Rancho Grande, significa julgamento de um povo. Cobrindo, então, o período a partir de 1844 até a era presente. Então, vamos pensar aqui, ó. Deus manda uma mensagem para ajudar as igrejas com as suas características, com as suas peculiaridades, com as suas dificuldades naquele período. Olha só, como é que é a palavra de Deus. Quando os anciãos da igreja, os líderes da igreja receberam as cartas, eles foram alimentados, eles foram admoestados, eles foram ensinados, confortados, abençoados. Mas aí você hoje abre a Bíblia, hoje, e lê a carta, por exemplo, de Esmirna. E a palavra de Deus, mais uma vez, alimenta você, admoesta você, conforta você, traz solução e bênção para a sua vida hoje. Veja como que é a palavra de Deus. A mesma palavra que atendeu à necessidade da igreja naquele momento histórico, hoje essa mesma palavra alimenta você. E esta palavra cobre 7 períodos, ou um período dos 7, da história da igreja cristã, desde o primeiro século até o dia de hoje. E nós estamos vivendo qual período? O período de Laodiceia. Laodiceia foi alimentada, foi confortada, foi admoestada pela carta. Os cristãos que viveram, por exemplo, no período de Sardes, também leram Laodiceia. E eles foram alimentados, confortados, admoestados, advertidos pela carta de Laodiceia. Mas Laodiceia representa nós hoje, a igreja de agora, dos últimos dias, a igreja remanescente. A carta de Laodiceia é uma das cartas mais duras no seu conteúdo, possivelmente a mais advertida. Foi
na carta de Laodiceia. Mas também é uma carta onde Deus derrama o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder transformador para quem desejar viver isso. Eu li os versos mais bonitos dessa carta. Eis que estou à porta e bato. A porta do coração, a porta da mente, a porta da família, do casamento, do lar, da vida. Se alguém abrir essa porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porque eu disciplino, repreendo a todos que eu amo. Porque eu quero que eles vençam. Eu quero que eles sejam felizes. Eu quero que eles triunfam. Assim como um pai admoesta seu filho, sua filha, disciplina. E alguém pode falar, mas esse pai não ama essa criança? Está admoestando, está repreendendo, está disciplinando. Claro que ama, por isso faz isso. Porque quer que essa criança, esse filho, ande no trilho do céu, do reino de Deus, com os princípios e valores desse reino. Então, admoestar, advertir, repreender, é um ato de amor. É um ato de amor. Não adianta a gente ficar dizendo sim, sim, sim para tudo e para todos. O filho fala uma coisa, ou pede uma coisa, ou faz uma coisa, e eu vou aplaudir. Não, não. Eu tenho que também repreender. Além de elogiar as qualidades, as virtudes, os acertos, eu preciso também repreender, admoestar. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Deixa eu ver se dá para a gente mudar mais um aí. Vamos lá. Consegue mudar mais um aí? Então vamos lá. Laodiceia tinha características peculiares e Deus usou estas características para abrir as portas do coração daquele povo. Então Laodiceia ficava no Vale do Rio Lico. Vale do Rio Lico, pode mudar. Ficava a 2.400 metros acima do nível do mar. Pode mudar. Ela foi fundada por Antíoco II, um rei Seleucida. E ele tinha uma esposa que chamava Laodice. E as pessoas associam, bom, ele tinha esposa, o nome Laodice, ele chamou a cidade de Laodiceia. Talvez sim, talvez não. Mas Laodiceia realmente tem esse significado importante de ser julgamento de um povo. É uma palavra de origem grega. E esse é o significado em português. Curiosamente, Laodiceia cobre o período em que o grande juízo celestial já começou. No cumprimento da profecia, o juízo de Deus, que é abundante na Bíblia, ele começou na metade do século XIX, por volta ali de 1844. Julgamento de um povo. Tem gente que duvida do julgamento de Deus. Se você abrir a palavra de Deus, você vai encontrar dezenas de textos que falam explicitamente que um grande juízo se estabeleceu no céu. Que Jesus é o nosso advogado e também o nosso juiz. E o objetivo de Deus é absolver os seus filhos no tribunal celestial. Lá não haverá ninguém inocente. Todos nós somos culpados. E no julgamento vai acontecer mesmo sem a gente estar lá. É por representatividade. Os nossos anjos, o nosso anjo guardador e Cristo nos representarão nesse julgamento. Não tem inocente ali. Mas Jesus vai atribuir para nós a sua justiça. E vai nos absolver e nos dar a vida eterna. E quando o juízo terminar, Jesus voltará. O juízo está acontecendo. E Laodiceia também anuncia o juízo de Deus. Tem gente que fala assim, mas Deus sabe todas as coisas, não precisa julgar ninguém. Ele sabe quem é sincero, o que vai no coração, quem vai estar no seu reino, quem não vai. Sim, mas quem precisa de julgamento não é Deus. Quem precisa de julgamento somos nós. Nós não temos o conhecimento de Deus.
Nós poderíamos encontrar no reino de Deus alguém que a gente pensava que não estaria lá. E nós poderíamos encontrar no reino de Deus, poderíamos sentir falta de uma pessoa no reino de Deus, de alguém que nós dávamos como certa a presença dessa pessoa. Não tem pessoa que você fala assim, olha, essa pessoa aí, se ela não for, eu não vou estar lá. Você já falou isso para alguém? Já pensou? Essa irmã é tão piedosa, se ela não estiver no reino de Deus, muito menos eu estarei então. Às vezes a gente pensa assim. E se chegar lá no reino de Deus, essa pessoa não estiver? E se você encontrar lá no reino de Deus alguém que você pensava, mas essa pessoa desprezou a Deus por tanto tempo, zombou de Deus, não teve interesse nenhum pelas coisas de Deus, como é que está aqui? Nós é quem precisamos entender os paraquês e os porquês. O julgamento não é por causa de Deus, o julgamento é por causa de nós, dos anjos, do universo inteiro. O universo inteiro vai reconhecer a justiça de Deus. O reino de Deus é para quem quer, para quem aceita, para quem deseja, para quem acredita na justiça de Deus. O plano da redenção tem como propósito salvar você, dar a você a vida eterna, mas também com a compreensão universal da justiça de Deus. Deus é justo e misericordioso, e o seu reino é o melhor para nós, e nós temos que entender isso, para isso é o julgamento. E Laodiceia também anuncia isso. Vamos lá, vamos tentar mudar mais uma ali, vamos lá, muda aí para nós. São gravuras, fotos literais de Laodiceia nos dias de hoje, das ruínas, né? Pode mudar mais um? Laodiceia era uma cidade turística, uma cidade próspera, rica, um povo que vivia no luxo. Assim era Laodiceia. Aqui 2 moedas daquele tempo, né? 2 moedas. Então imagina que, algumas vezes o rico, ele pensa, eu tenho tudo que eu preciso, nada me falta, eu quero comprar um bem, eu compro, eu quero ir num lugar, eu vou, eu quero comprar tal coisa, eu compro. Laodiceia tinha essa característica, a cidade de Laodiceia era assim. Mais uma? Vamos ver? Você sabe o que é isso aqui? Rebanhos de ovelhas negras. Como o meu sobrenome é Carneiro, eu tenho uma certa afinidade com esse pessoal, né? Mas, aí me perguntaram, mas pastor, o carneiro é o adulto? É, o carneiro é o adulto. E o cordeiro? O cordeiro é o filhotinho, né? Mas a gente costuma ver ovelhas de cor clarinha, não é? Creme, né? Assim, um cremezinho, um begezinho bem clarinho, às vezes mais branquinha, não é dessa forma? Agora, ovelhas negras é difícil de nós vermos. Eu nunca vi uma ovelha negra, eu nunca vi. Mas Laodiceia tinha muitos rebanhos de ovelhas negras. Então você imagina aqui, ó. Pensa numa cidade hoje onde a gente compra artigos de lã. Pensa aí. Monte Sião, não é assim? Que mais? Serra Negra, não é? Campos do Jordão, Monte Verde. Imagina você chegar numa loja e você comprar uma blusa de lã tingida por Deus, pela natureza. Olha que interessante. Então, pessoas de todas as partes vinham para Laodiceia para adquirir a lã negra. Essa era uma característica de lá. Vamos ver mais uma coisa aí, importante? Vamos lá? A cidade, o local muito bonito, né? Uma estação balneária, e ali havia uma rocha chamada de pó frígio. Pó frígio. E havia nessa cidade uma escola de medicina que fabricava um colírio que tinha como sal básico esse pó frígio. Colírio para tratar dos olhos. Então pessoas vinham para Laodiceia também para adquirir o colírio feito do pó frígio. Essa era uma característica de Laodiceia. Pode mudar mais um? Aí, ó. Colírio. Hoje a gente usa o Moura Brasil, não é isso? Olha eu fazendo propaganda gratuita aqui, né?
Mas olha lá, colírio feito pelo pó frígio de Laodiceia. Pode mandar mais um? Hierápolis era uma cidade que ficava num nível mais alto do que Laodiceia. E emanavam de Hierápolis águas quentes. Caldas Novas, alguém já foi em Caldas Novas? Alguém já foi? Faça planos, viu? O lugar gostoso, Caldas Novas. Agora tem Olímpia, mais perto. Água vulcânica. Água que sai fervendo das profundezas da terra. E Hierápolis é assim. Era assim. Só que essas águas, elas caminhavam para Laodiceia. Pelo próprio vale, a céu aberto, ou por aquedutos, tubos, manilhas, que conduziam essas águas. Até chegar em Laodiceia, estas águas estavam em que condição de temperatura? Mornas. Mornas. Água morna serve para alguma coisa? Você já tomou água morna? Repugna, não é? Produz náuseas. Ou a água tem que estar bem quente, ou a água tem que estar, pelo menos, na temperatura ambiente. Águas mornas. Era uma das características marcantes de Laodiceia. Aí você já está lembrando do texto bíblico, não está lembrando? Está lembrando disso? Olha como Deus é poderoso, né? Ele usou as características da cidade, do povo, condição financeira, ovelhas negras, colírio, para mostrar, então, realidades e verdades espirituais por aquele povo estava passando, estava vivendo e precisava dos remédios de Deus. Deixa eu ver se dá para a gente mudar mais um. Vamos lá. Olha lá, olha ali, ó, aquedutos, tubos, que conduziam águas para Laodiceia. Vamos ver mais um. Bom, aí uma repetição das informações que eu já dei, né? Pode mudar mais um. Mais um. Então para aí. Espera aí. Segura por enquanto. Volte na Bíblia agora. Volte na Bíblia. A partir do verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Os cristãos de Laodiceia, eles estavam mornos. Eles eram mornos, assim como as águas que chegavam de Hierápolis, água morna. A mornidão é sinônimo da formalidade, do apego ao que é secular. Estar acomodado, se sentindo confortável com pouco progresso adquirido. Muitas vezes, estar em cima do muro. Um pé no mundo, um pé no reino de Deus. Sem uma posição consistente, clara, definida. Eu já mencionei aqui muitas vezes na igreja, no pouco tempo que eu estou aqui, 1 ano e meio, eu já mencionei que há um pensamento que eu ainda não descobri quem é o autor. Uns atribuíram à escritora Ellen White, outros atribuíram a outros, mas não houve consistência de encontrar a fonte. Mas o pensamento diz mais ou menos o seguinte: eu deveria hoje viver como se esse fosse o último dia da minha vida, preparado para a vida eterna, para o reino de Deus, agarrado em Deus, amando a Deus de todo o meu coração, tendo a salvação como sendo o meu principal tesouro, preparado para a vida eterna, como se Jesus fosse voltar agora.
Mas eu preciso trabalhar, estudar, comprar, vender, realizar, como se eu ainda tivesse que viver ainda bons anos antes da volta de Cristo, antes do reino de Deus. Eu considero esse pensamento um dos mais equilibrados que eu já li sobre experiência cristã. Só não consigo citar para você a fonte agora. Estou procurando a fonte. Então pensa aqui. Ser cristão, ser remanescente, fazer parte da igreja remanescente de Deus dos últimos dias, não significa que eu vou me abdicar de estudar, de trabalhar, de comprar, de vender. Não, eu tenho que fazer isso. Tenho que pôr comida em casa. Tenho que cuidar da família, dos filhos. Tenho que crescer no conhecimento, na prática desse conhecimento, sim. Mas o que é mais importante para mim? Qual é a minha prioridade? Se em algum momento eu me deparar numa escolha, Deus ou dinheiro? Deus ou prazeres? Deus ou bens? Deus ou status, poder? Eu vou ficar com quem? Com Deus. A minha primeira escolha deve ser Deus. Devo amar mais do que o cônjuge, mais do que os filhos, mais do que os pais, mais do que os irmãos, mais do que o trabalho, mais do que qualquer coisa. Amar a Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. O cristão morno fala que ele ama Deus. Mas nas decisões menorzinhas, ele revela para os anjos do céu que não é Deus quem ele ama mais. Não é Deus que é o primeiro da sua vida. Esse é o cristão morno. Eu amo a Deus, mas eu estou com o pé do outro lado, demonstrando que amo mais o outro lado do que a Deus. Esse é o cristão morno. Porque não és quente e nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, assim como alguém que bebe água morna e sente náuseas. Olha aqui a advertência, que repreensão. E o pior de tudo é que esta não era apenas uma característica dos cristãos de Laodiceia. Esta também é uma característica dos remanescentes dos últimos dias. A mornidão. O não posicionamento definido. Eu amo a Deus, mas eu amo também esse lado aqui, e agora que lado que eu vou? Vou ficar hoje desse lado aqui. Olha que coisa triste. A mornidão. Eu era pastor em Bragança Paulista. E numa quarta-feira fria, eu estava lá na minha igreja com umas 30 pessoas. E eu saí de lá depois do culto, depois que eu preguei, para ir numa igreja batista e entregar lá um convite para um seminário de liberdade religiosa. E quando eu cheguei lá, eu encontrei a igreja lotada. E eu pensei, meu Deus, nós somos muito mornos. Um friozinho, uma garoazinha, uma outra distração. E nós tínhamos 30 pessoas na igreja. E aqui na igreja batista, onde eu vim trazer o convite, a igreja estava lotada. É verdade que os batistas também têm a característica de centralizar, né? Eles centralizam, então uma cidade quase que inteira, uma região inteira vai para um mesmo local. E os adventistas têm igrejas aqui, ali, aqui e tal. Isso dilui um pouco a presença. Mas a verdade é que nós somos mornos. Agora deixa eu adiantar para vocês uma coisa aqui. A profecia é real. E ela retrata uma realidade difícil. Mas a profecia não precisa se cumprir em você. A única que precisa ser Laodiceia aqui, pelo nome, é você. Eu não preciso ser um cristão laodiceano. Eu posso ser quente. Eu posso e devo ser fervoroso. Eu posso e devo amar a Deus de todo o meu coração, colocar Deus no trono do meu coração e da minha vida, priorizar a vida eterna. Quente, fervoroso, vibrante. Deus em primeiro lugar.
A profecia de Laodiceia não precisa se cumprir na sua casa, no seu casamento, na sua família. Não precisa se cumprir no banco onde você está sentado. No banco onde você se assenta, pode ter alguém morno, mas você não precisa ser morno também. Amém? O texto diz mais: estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma. Você, na verdade, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, gente, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Só uma dessas características já é difícil. Imagina todas elas reunidas. Olha como essa carta é forte na sua advertência, demonstração. O que é ser rico e abastado? Aqui deve ter algum rico aqui, eu não sou esse, né? Eu não sou esse. Mas a riqueza também tem a ver com o conhecimento. Muitas vezes o adventista, o remanescente, ele pensa assim: mas eu conheço bastante a palavra de Deus, hein? Eu não sei se eu ainda conheço como eu estou expressando, né? Espero conhecer. Mas eu sei que a igreja adventista foi conhecida por muito tempo como a igreja da Bíblia. A igreja que conhece a Bíblia. A igreja que sabe da Bíblia. Mas agora, o smartphone, a televisão, o entretenimento, o esporte, pode estar dominando o coração e a atenção do cristão adventista remanescente. E o tempo que ele gastava para se alimentar da palavra, para conhecer a vontade de Deus, para viver, praticar e ensinar para outros, esse tempo agora está mais escasso. Faz uma reflexão na sua vida. Quanto tempo você tem dedicado para se alimentar da palavra de Deus? Para buscar a Deus em oração, para ouvir a palavra de Deus. No domingo à noite, por exemplo, você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, ou você prefere assistir uma revista eletrônica na TV? Às vezes dizendo assim: não, mas hoje vai falar sobre saúde, o tema é bom. Gente, o que Deus revelou para a igreja adventista no tema da saúde, nós estamos aí até prontos a ensinar. A gente sempre está aprendendo, né? Mas nós estamos preparados até para ensinar. O povo adventista lá em Loma Linda, na Califórnia, vive 15 anos a mais do que a média de vida em todo o mundo, por viver e praticar os princípios de saúde. O nosso povo às vezes perece por falta de conhecimento, mas não é porque não conhece, porque não pratica. Então, quanto tempo eu tenho dedicado para me alimentar da palavra de Deus? Para compreender a vontade de Deus, o plano de Deus? Quanto tempo? E quanto tempo eu passo na frente da televisão? Quanto tempo eu passo usando o smartphone? Quanto tempo eu me dedico na busca do entretenimento? Pastor, mas eu preciso praticar esporte. Sim. Graças a Deus estou conseguindo correr meia hora, 2 vezes por semana. Minha nora disse que eu tenho que correr 6 vezes por semana, na idade que eu estou. Falei, já estou com 2, já me elogia aí, né? Não fica só me repreendendo, né? Já estou correndo 2. Quem sabe eu consigo bem cedinho, 1 vez por dia, correr. Então nós temos que dedicar tempo para exercício físico, né? Para o descanso, para a recreação, claro. Mas o problema é o desequilíbrio. Quanto tempo hoje nós dedicamos para alimentar da fé? E quanto tempo nós distraímos a nossa mente? Com coisas muitas vezes frívolas até, que não vão fazer diferença na nossa vida, em matéria de salvação e de vida plena dentro dos propósitos de Deus. Então, riqueza do conhecimento, eu já sei. Para que eu vou lá na igreja? Eu já sei. Para que eu vou estudar mais um pouquinho a lição da escola sabatina, ou a Bíblia, ou ler? Para quê? Eu já sei, eu já conheço. O sentimento de riqueza, de fartura. E abastado é quando eu consegui muito conhecimento pelas minhas próprias forças, né? Quem sabe usando o método autodidático. Então, ser rico e abastado. A cidade se sentia assim. E a igreja também. Deixa eu falar uma coisa para você. As estatísticas que atingiam a sociedade, mas não atingiam a igreja,
Hoje a realidade é diferente. Os problemas que atingem a sociedade atingem também a igreja. Na sociedade existe infidelidade. Infelizmente, na igreja, às vezes, a gente se surpreende também com a infidelidade. Na sociedade existe falha de caráter, mentira, desonestidade. Às vezes, a gente se surpreende encontrando também isso dentro da igreja. Então, do que nós estamos nos alimentando? Daquilo que pode transformar a nossa vida, nos fazer felizes, nos fazer amanhã melhores do que hoje, ou nos alimentando daquilo que não acrescenta e às vezes até interfere negativamente, prejudica. Nós somos aquilo que contemplamos. Se eu ouvir falar palavrões, daqui a pouco vou estar falando palavrão também. Se eu assistir e ver práticas que não são ideais para a vida do cristão, daqui a pouco vou estar fazendo essas práticas também. Aconselho-te que de mim compres, diz o texto. Então, espera aí. A situação de Laodiceia era difícil, mas não era sem solução. A situação no tempo presente pode ser difícil, mas também não é sem solução. Há esperança. Deus tem remédios. Deus tem a solução. E aí então, o texto diz assim, compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, nudez emocional, nudez espiritual, né? E colírio para ungires os teus olhos, para que possas ver, enxergar. Pode mudar agora o slide ali? Estamos terminando. Vamos lá. Pode mudar. Olha lá. O que é o ouro refinado pelo fogo? O ouro é a fé. É a fé. Olha lá. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Há um texto que eu não li para vocês, porque a situação de Laodiceia, ela retrata o orgulho, né? Eu tenho tudo, eu não preciso de nada, nada me faz falta. É retratada então a situação de Laodiceia também pelo orgulho, né? Pela riqueza, pelo orgulho. E há um texto muito importante que eu quero ler para você, que diz assim, o pecado que mais se aproxima de ser desesperançadamente incurável é o pecado do orgulho, da opinião própria e do egoísmo. Isto impede o crescimento do cristão. E o que é o pecado do orgulho? Eu me basto. Eu sou o suficiente. Eu não preciso de ninguém. Não preciso de nada. Não preciso de remédio. Não preciso de cura. Esse é o pecado mais desesperador. Porque quando nós permitimos que Deus desenvolva em nós a humildade, nós começamos a enxergar o remédio de Deus, a necessidade desse remédio e a busca desse remédio. Humildade, quando Jesus disse assim, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, Jesus não estava fazendo apologia à salvação pelas obras. Você é humilde, você vai ter vida eterna. Não é isso. Em troca, né? Em troca da sua humildade, eu vou dar a vida eterna. Não. Jesus estava dizendo assim, o humilde permite que Deus o salve. O humilde permite que Deus o transforme. O humilde reconhece que sem Deus ele não é ninguém, ele não é nada, e Deus é tudo. E porque Deus é tudo, Deus tudo pode salvá-lo, pode perdoá-lo, pode transformá-lo. Olha como é importante permitir que Deus nos transforme em pessoas humildes. Porque o orgulho nos separa de Deus. O orgulho não permite que Deus nos salve.
Então, o primeiro remédio tem a ver com fé. Fé. Viver pela fé. Vencer pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é confiança em Deus. Dependência de Deus. Busca de Deus. Fé também é o conjunto de verdades bíblicas. Pelo menos 28 verdades. Viver isto, praticar, ensinar. Fé também é sinônimo de confiança, de crença e também de meio de salvação. Somos salvos somente pela fé. Fé no sacrifício de Jesus feito por nós. Não existe outro caminho, não existe outra maneira, não há outra forma. É crendo no sacrifício. Ele morreu por mim, eu entreguei para Ele os meus pecados, Ele me deu o seu perdão, a sua vida, Ele atribuiu sobre mim a sua justiça. Eu sou culpado, mas Jesus me inocentou. Olha como é importante a fé, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mais um ali. O segundo remédio de Deus. Nos vestir com as vestiduras brancas da justiça de Cristo. A lã negra, a lã preta, é bonita mesmo. É um artigo importante, diferente, singular. Mas o que os laodiceanos precisavam é das vestes da justiça de Cristo. As vestes brancas de Cristo. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Você precisa permitir que Jesus vista em você a sua justiça. Justiça que perdoa, resgata, empodera, transforma e faz você ser nova criatura ao lado de Cristo. Cristão genuíno, verdadeiro, fervoroso, quente, não morno. O frio percebe a sua temperatura. Meu pai, por exemplo, agora, ele sofre de Alzheimer já há alguns anos. Eu cuido dele ali, com a minha família, minha esposa. E nesse período de inverno agora, ele vive igual um urso, né? Está sempre agarrado na coberta, enrolado, e está reclamando que está frio. E a gente tem que agasalhar mais. Então, a temperatura fria logo é percebida. E se busca aquecer. A temperatura quente também é percebida. E quando o cristão percebe que ele está consagrado, ele está fiel, ele está priorizando a Deus, ele ama a Deus de todo o coração, ele percebe, as pessoas também percebem, as pessoas que cercam. Mas o morno não percebe. Se você colocar um sapo numa água quente, ele vai, pular para fora rapidinho. Se você colocar na água fria, ele pode ficar ali, pode sair, achar que está muito fria. Mas se você colocar o sapo na água morna, ele não percebe a temperatura. Você pode até colocar esse galão de água numa boca de fogo, que ele vai morrer queimado, ele não percebe. Então note, cristão não precisa ser morno, não deve ser morno. Mais um remédio ali, vamos lá? Colírio. A cidade de Laodiceia tinha um colírio famoso. Pessoas de muitas partes iam para lá para adquirir esse colírio. Mas o que os cristãos de Laodiceia precisavam, e precisam de verdade, é de um outro colírio. É um colírio que não envolve somente o aspecto físico, óptico. É um colírio que abre os olhos para enxergar os valores espirituais, enxergar o reino de Deus, enxergar a salvação. Olha o que diz lá: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São João 16, verso 8. O Brito mencionou esse texto aqui, né, Brito? Na lição da escola sabatina. Você lembra quando Saulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos? Deu ordem para o apedrejamento do mártir Estevão, um cristão piedoso. Foi para Damasco para perseguir os cristãos de Damasco. Caiu
Um dia a gente prega sobre isso. Caiu. O pessoal fala que ele caiu do cavalo. Mas em lugar nenhum está escrito que ele caiu do cavalo. Só diz que ele caiu. Uma luz gloriosa. Talvez um vento ali para ajudar a criar um clima de caos de momento. E ele caiu ao solo. E não enxergava. Fisicamente. Levado para Damasco. Ananias foi visitá-lo sob ordem de Deus. Orou por ele, pôs a mão nos olhos dele. E ele passou a enxergar. Mas não enxergar só fisicamente. Ele passou a enxergar espiritualmente. O Cristo e os seguidores de Cristo a quem ele perseguia era real. E ele deveria agora se entregar a esse Cristo. Viver para esse Cristo. Anunciar esse Cristo. De perseguidor passou a ser perseguido. E ele chegou a dizer: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Títulos? Status? Bens? Projetos? Pessoas? Ou Cristo? Abrir os olhos. Eu espero que nessa manhã, de alguma forma, você saia daqui com os olhos abertos, com o colírio do Espírito Santo, para enxergar aquilo que ainda você não havia enxergado. Eu falei para o casal hoje aqui, que a cerimônia de dedicação é muito importante, mas mais importante é trazer a criança aqui, para ouvir a palavra de Deus, para conhecer o reino de Deus. Deus quer abrir os nossos olhos hoje, com o colírio do Espírito Santo. Deixa eu ver se dá para fechar aqui mais um, ou esse foi o último. Ah, sim, esse texto nós já lemos. Eis que estou à porta e bato. Você sabe que Nietzsche foi um filósofo ateu. Não cria em Deus. Mas algumas pessoas às vezes entendem a frase Deus está morto de uma forma diferente do que era no seu contexto lá. Embora ele fosse ateu e ele não cresce em Deus, ele está fazendo uma crítica à sociedade, à comunidade. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu olho para a comunidade, não vejo atos de Deus, não vejo Deus. Está faltando Deus nos casamentos, nas famílias, nos lares. Está faltando, não tem Deus. Até nas igrejas eu não estou vendo Deus. Então Deus está morto. E a igreja sepultou a Deus. É claro que Deus é eterno. Deus é real, é poderoso. Não existe morte em Deus. Mas a crítica era essa: as igrejas parecem estar matando a Deus. As pessoas parecem estar matando a Deus. Será que você está fazendo Deus viver no seu contato com as pessoas, com a comunidade, com a sociedade, com os seus atos, com as suas atitudes? As pessoas vão ver Deus vivo através de você ou vão ver Deus morto? Essa era a crítica de um ateu chamado Nietzsche. Sua vida cristã vende a ideia de um Deus morto? Hoje? A vida cristã da sua família vende a ideia de um Deus morto? Ou de um Deus vivo? Nós vamos sair daqui e as pessoas vão ver Deus vivo ou Deus morto? Essa é a pergunta que Deus tem para nós hoje. E aí Jesus disse assim, ó: um famoso pintor pintou o quadro Jesus batendo a porta. Pediu para o seu amigo dar um palpite, uma ideia, uma análise do quadro, uma crítica, uma sugestão. E aí o amigo disse: o quadro está lindo, lindo o quadro, parabéns, só tem uma falhazinha, uma só. Pois então me diga qual é. Você pintou o quadro de Jesus batendo a porta do coração, uma porta, Jesus batendo, Jesus com seu cajado. Mas essa porta aí você esqueceu de desenhar a maçaneta. Tu já viu uma porta sem maçaneta? Não existe porta sem maçaneta. Vai lá, termina o quadro, pinta aí a maçaneta da porta.
E o pintor famoso disse: obrigado pela sua observação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na porta do coração só tem maçaneta do lado de dentro. Não tem do lado de fora. Jesus apenas bate. Quem tem que abrir é você. Deixar Ele entrar no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua família. Deixar Ele perdoar, transformar, reinar, dirigir, conduzir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus quer entrar na sua mente, no seu coração, na sua vida, e somente fará se você abrir, se você permitir. Como pastor, essa carta a Laodiceia é dura, verdade. Frio, cego, nu, orgulhoso, rico, abastado, miserável, pobre, cego, nu. Carta dura, morno, estou a ponto de vomitar-te. Sim, é dura, mas o remédio é maravilhoso. Colírio, Espírito Santo, fé, ouro refinado pelo fogo, vestiduras da justiça de Cristo. Eu não vou permitir, eu não quero permitir que a profecia de Laodiceia se cumpra em mim. E você? Você quer ser um cristão fervoroso, vibrante, que enxerga as coisas espirituais, humilde, que ama a Deus acima de tudo e de todos, um cristão verdadeiro, genuíno? Nós vamos ouvir uma música agora. A Laodiceia vai cantar, e nós vamos ouvir mais uma vez Laodiceia. E se você quiser ser esse tipo de cristão, fervoroso, vibrante, vencedor, se coloque de pé enquanto ela canta. Eu vou orar por mim e por você e por mim. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Senhor Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento então. Pai querido, não deixe, Senhor, não deixe que a profecia de Laodiceia se cumpra em nós. Não permita que sejamos cristãos mornos, mal posicionados, orgulhosos, nos sentindo ricos, abastados de conhecimento. Faça, Senhor, com que sejamos cristãos fervorosos, verdadeiros, genuínos, posicionados corretamente do teu lado, te amando de todo o nosso coração, colocando a vida eterna, o reino de Deus, em primeiro lugar em nossas vidas. Fervorosos. Obrigado, Senhor, porque mesmo com advertências tão duras, a tua graça é derramada sobre nós. Há solução, sim. Há remédio. Se até aqui, Senhor, ainda fomos mornos, ainda fomos laodiceianos, nos perdoa, nos transforma, dá para nós o colírio do Espírito Santo, dá para nós uma fé verdadeira, genuína, dá para nós, Senhor, a justiça de Cristo. Não permita, Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e enxergar como se Deus estivesse morto. Não. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Deus muito vivo. Ah, Senhor, queremos escancarar as portas do nosso coração. Podemos ouvir o Senhor batendo. Queremos abrir. Entra, Senhor. Entra. Perdoa. Corrige. Transforma. Empodera. Faça uma revolução no bom sentido, Senhor, em nossa vida, em nosso lar. Que as nossas famílias possam ser um pedacinho do céu aqui na terra. Que as pessoas possam olhar para as nossas famílias e dizer: eu quero que minha família seja assim também, de Deus, abençoada e dirigida por Deus. Por isso, Senhor, faça um milagre em nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.